aqui está ligado, está vinculado a um problema que o Simondon vai se debater, que é o problema da individuação, tá? Que é a tese dele. Tá? E, consequentemente, ele entra num confronto direto com o heliomorfismo. Tá? Por quê? Porque o heliomorfismo ele trabalha a partir da ideia de que existe um real do qual o discurso tem que dar conta. Tá? Exato. Então, o que acontece? O que vem a ser esse real para Aristóteles? O real para Aristóteles é o indivíduo. Tá? Então, bom, se existe um indivíduo, ele quer buscar o quê? A causa do indivíduo, ou seja, o seu princípio. O princípio que torna o indivíduo indivíduo. Então, ele vai buscar. Isso é a partir de um princípio de individuação que seria anterior à própria individuação. Tá? Daí a necessidade para Aristóteles de pensar em termos de espécie. Então, o que dá a individuação, o que causa a individuação seria a espécie. Tá? O que torna a realidade de Sócrates é a espécie homem. Só que aí existe um problema. O que difere Sócrates de Cádiz? Tá? Essa diferença individuante, para Aristóteles, seriam questões acidentais. Tá? Ora, só que o problema aqui é o seguinte, quando a gente trabalha o logos, quando se coloca o problema do logos, nós nos colocamos diretamente na relação com a verdade, com a produção da verdade. Tá? Então, o logos ele está estritamente ligado à produção da verdade. Tá? Por isso que eu faço essa análise pré-filosófica do logos, né? Nós vamos lá na Grécia arcaica, né? E nós vamos ver a questão do discurso ou da palavra eficaz como sendo uma palavra que é imediatamente real. Ou seja, a palavra mágico-religiosa ela não diz do real, ela é o real, ela é realizada no momento em que ela é proferida. Né? Quando Homero começa na Ilíada, canta, ó deusa, a saga do divino Aquiles, né? O que ele está fazendo ali é proferindo uma palavra eficaz, na medida em que essa palavra segue um rito, essa enunciação segue um rito, que é a evocação da deusa. Né? Então, a palavra mágico-religiosa, ela é imediatamente realizada no momento que é proferido, como, por exemplo, quando um rei de justiça dá uma sentença. É um efeito de realidade, né? Não importa se existe ou não. Não, a questão não é nem isso, a questão é que existe uma realidade. Então, a relação da palavra com o real é imediata. Não há uma mediação. Ela é imediata, ela é real. É a sentença do rei de justiça. Vai duvidar do rei de justiça para ver o que acontece. Né? Ela é realizada. Tá? O que acontece com a mudança que vai acontecer historicamente no mundo grego, e aí o Vernon dá conta disso de forma belíssima, né? O que nós vamos ver é que sai essa figura do rei de justiça, sai essa figura do mestre de verdade, você tem os mitos, ou seja, as narrativas, né? Mas você não tem mais a figura do mestre de verdade e da ritualização que dá eficácia à palavra. E aí você começa ao problema. Primeiro, a questão social, a questão da cidade, a cidade grega, né? O problema da justiça, da organização do grupo social, e, por outro lado, existe a questão da regularidade da natureza. Tá? Então, nós vamos ver a filosofia surgindo ali, né? Nesse contexto. E nós vamos ver que, com Heráclito, é o primeiro que coloca o problema do logos. Então, a minha preocupação é o logos. Tá? A relação em que você vai ter entre o logos e o real, ou seja, a enunciação como verdade. Tá? Então, quando Heráclito coloca, articula o logos ao fogo, ao logos ao devir, né? Ou seja, o logos à physis, né? O que ele está dizendo é que a natureza teria um discurso próprio e caberia ao homem interpretar, a alma humana, melhor dizendo, interpretar esse logos. Tá? O que nós vamos ver, seguindo aqui, que acontece com Aristóteles, é que existe um problema que na medida que, por exemplo, Parmênides separa o logos do real,
da natureza, melhor dizendo, e coloca o problema do ser, do pensar, e articula o ser, aliás, articula o pensar com o logos, como discurso, então retira o logos da natureza e coloca o logos numa relação com o pensar, com o ser. Ou seja, coloca o problema do logos numa relação com a ontologia. Tá? O que Aristóteles vai fazer mais adiante é trazer o problema da existência, que para Parmênides tinha sido eliminada. Porque, por exemplo, em Heráclito nós vamos ter uma relação entre o ser e a existência. Para Parmênides, nós não temos mais essa relação do ser com a existência. Você tem o ser de um lado e a existência, que é a física, do outro. E coloca o problema da existência do lado do não ser. Aristóteles, quando coloca o problema da natureza, o problema da física, ele traz de volta o problema. Antes mesmo, Platão já coloca, né, quando coloca a física como cópia das essências, né, cópia das ideias, né, ele já está trazendo o problema da existência de volta para o pensamento, e Aristóteles fecha esse círculo, né, quando ele dá a realidade, não mais à ideia platônica, ao eidos, mas ao indivíduo, ao símbolo, né, o composto de matéria e forma. Agora ele vai ter que dar conta disso aí. Né? E aí o que ele coloca? A questão do eidos, não mais como realidade, mas como uma representação. O problema todinho do logocentrismo, né, pelo menos por essa ótica, a partir da minha leitura do Simondon, tá? O problema do logocentrismo está todo articulado com a representação. Tá? Você teria um real e esse real estaria representado no pensamento. Ora, o real é individual, mas aquilo que eu tenho como representação no pensamento é um universal. Tá? E aí é o problema, como é que o universal vai dar conta do individual? Toda uma tradição de pensamento vai seguir aqui, principalmente quando a gente chega na Idade Média, né, com a filosofia cristã, que é um problema do pensamento cristão, é a questão do indivíduo, não é a espécie. Tá? Porque é a questão da salvação, né? O cristianismo vai trazer o problema da salvação, e você não salva espécie, você salva o indivíduo. Né? O cristão tem que salvar a igreja, e não o homem. Tem que salvar Sócrates, não o homem. Né? Então, esse problema começa a circular a partir da Idade Média, que nós vamos ver que há toda uma modificação com relação à enunciação. Ou seja, a questão do problema do logos, porque agora já não é mais representação. Tá? Então, quando Simondon coloca o problema da individuação, tá? ele desloca o problema da individuação, ele não vai pensar uma ontologia, mas ele vai pensar uma ontogênese. Ele pensa em termos de ontogênese, aí ele se liga com a ontologia, tá? Que é pensar a individuação nela mesma, e não como uma representação da individuação. Porque para Aristóteles, como o que eu posso pensar é a espécie, né? O que vai ser a causa do indivíduo, o que vai ser a causa de Sócrates é a espécie, né? Todas as diferenças, né? Todos os caracteres individuantes de Sócrates viriam por acidente. Tá? E aí, quando a gente vai para a biologia de Aristóteles, ele dá conta dessa questão, tá? Que eu não vou desenvolver aqui, tá? Foi até um tema que eu desenvolvi no ano passado aqui, né? Mas seria uma individuação abstrata. E o que o Simondon quer é a individuação em sua realidade, em sua concretude, em seus processos. Por isso que ele vai se ligar com a biologia. Tá? E aí entra um problema. Como é que eu posso dar conta, pelo discurso, pelo logos, desse processo de individuação? Tá? Já que a individuação é uma singularidade. Como é que eu vou dar conta de um discurso que, a partir de Aristóteles, se dá a partir de uma universalidade? Está entendendo o problema? Então, todo um deslocamento vai ser dado aqui com relação a essa questão, a esse problema. Tá? E aí nós vamos, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, o Deleuze, quando ele trabalha com regime de signo, porque
Porque, por exemplo, isso que a noção de regime ele vai tirar do Simondon, tá? Porque para Simondon não existe indivíduo, existe regime de individuação. E nesse sentido de regime de individuação, ele vai poder falar de um regime de individuação físico, um regime de individuação vital, um regime de individuação psíquico, um regime de individuação psicossocial, um regime de individuação técnico, tá? Porque tudo seria regime, a partir de regimes de individuações. E aí você pode pensar evolução, tá? A partir de um regime de individuação. Tá? Então, para dar conta do regime de individuação, né, você não pode dar conta de uma linguagem logocêntrica que está calcada numa representação que é o conceito, que é o logos da estratégia, é o conceito. Tá? Então, fechando aqui, tá? Bom, não sei como é que você colocou o problema da poética aí, não é a minha questão ali. Tá? A questão aqui é a relação entre o logos e a produção de verdade, a enunciação de verdade. Tá? Mas acabou que você respondeu, porque acaba que o logos dá conta do universal, mas para ligar os casos individuais você precisa pelo que eu entendo da Aristóteles também, você vai precisar da questão da fabulação, né? Vai, mas a fabulação em Aristóteles vai estar articulado com o acidente. Ela é o acidente. Que é uma individuação. Seria, a individuação é a espécie. Sim. O que se individua é a espécie homem. Tá? Agora, as diferenças, os caracteres individuantes, tá? Seria por conta de uma fabulação, vamos dizer assim. Por isso que quando ele vai para a biologia, ele monta o tratado dele de biologia, e que é de uma beleza assustadora, né? Não vamos esquecer que Aristóteles pode ser considerado, não pode não, ele é considerado o primeiro biólogo. Tá? Isso é o próprio Darwin, ele fala, eu devo muito a Linneu e a Cuvier, mas nenhum dos dois se equipara ao bom e velho Aristóteles. Tá? Então é por isso que a questão aqui, depois a gente, se quiser, a gente pode conversar mais de detalhe, porque aqui tem uma questão de tempo, né? Então, o problema aqui é esse, é que há um problema com relação à representação, e a representação a gente pensa sempre em termos de universal, e um problema numa questão que seria a própria individuação, tá? Que seriam singularidades. Por isso que ele trabalha com regime de signo, e ele não vai trabalhar com sistema de signo. E mais isso aqui só para fechar, a questão do signo, que o problema do signo não se restringe ao signo linguístico, como é a questão saussuriana. Tá? Por isso que para pensar em individuação, não se trata de uma semiologia, mas de uma semiótica. Tá?